O proprietário de uma estalagem situada nas cercanias das nascentes de Aix-la-Chapelle, tendo perdido a esposa, confiou a gestão do negócio familiar à filha, que era uma jovem de boa índole, bela e alegre, de seus 20 anos. Naquela ocasião, estavam na estalagem duas senhoras, acompanhadas por uma ia, dois oficiais holandeses e um frade dominicano. Certa noite, a jovem foi despertada por alguma coisa que tentava arrebatar-lhe os lençóis. A moça focou, a princípio, assustada, mas, julgando que poderia ser o cachorro da casa, chamou-o pelo nome. No entanto, os lençóis lhe foram tirados. Ela, ainda a imaginar que aquilo era uma façanha do cão, tomou uma escova que estava ao seu alcance e tentou afastá-lo. Nesse momento, ela viu um repentino clarão, que preencheu toda a sala. Então, a jovem gritou. Depois, tudo permaneceu novamente escuro e silencioso, e as roupas não lhe foram mais subtraídas. De manhã, quando contou o incidente aos presentes, todos tomaram por sonho aquele episódio. A própria moça, finalmente, convenceu-se de que tudo não passará de uma ilusão. À noite, ela foi novamente acordada por algo que a empurrava e julgou que era uma mão. Quando tentou evitar o assédio, um novo clarão a lançou num profundo terror. Fechou os olhos e benzeu-se. Quando ousou abrir os olhos, a intensa luz desapareceu. Todavia, pouco tempo depois, sentiu novamente o que supunha ser uma mão na cama. De novo, tentou reprimi-la e, olhando para o pé da cama, vislumbrou uma grande cruz luminosa, na qual leu, claramente escritas, estas palavras: "Fique em silêncio." A moça estava agora tão aterrorizada que não conseguiu reagir, pôde, apenas, encolher-se na cama e cobrir-se com os lençóis. Assim permaneceu a moça por um tempo considerável. Sendo, todavia, mais uma vez incomodada, aventurou-se novamente a espiar. Para o seu indescritível espanto, viu um fantasma ao lado da cama. Era ele não alto quanto o teto e uma espécie de halo circundava sua cabeça, na forma de um crucifixo. O espectro parecia dotado de várias mãos e uma delas estendeu-se novamente à cama. Supondo que o fenômeno fosse alguma visão celestial, ela, enchendo-se de coragem, saltou da cama e ajoelhou-se diante da mão. Mas, imediata e novamente importunada, convenceu-se de que se enganara. Sem forças para se desvencilhar de algo que, agora, a abraçava, gritou o mais alto que pôde para alarmar a casa e atrair alguém em seu socorro. Seus gritos despertaram as damas que estavam num quarto contíguo e estas mandaram a ia para ver o que acontecia. Esta, ao abrir a porta do quarto, viu um fantasma luminoso, que muito a aterrorizou, e ouviu, num tom profundo e ameaçador, as seguintes palavras: "Por sua conta e risco, vá embora." A mulher, prontamente, soltou um grito e se retirou. As damas, muito consternadas e cheias de terror, se levantaram, mas ninguém acudiu à garota. O seu velho pai dormia em uma parte remota da casa e o frade repousava em outro andar, num quarto situado no final do corredor. Quanto aos oficiais holandeses, haviam-se ambos ausentado, em visita a uma aldeia vizinha. Nenhum outro assédio importunou a jovem naquela noite. Assim que amanheceu, ela se levantou, correu até o pai e contou tudo o que havia acontecido. As duas senhoras não estiveram ausentes por muito tempo, mas pouco falaram e logo deixaram a estalagem. O frade, tendo feito diversas perguntas à moça, declarou ter ouvido outros casos de natureza semelhante. Disse, todavia, que seria de bom alvitre que ela obedecesse aos comandos da visão. Se assim agisse, nada de mal lhe aconteceria. Disse, além disso, que ficaria para ver como as coisas se resolveriam. E, entre mentes, encomendou, num convento vizinho, pertencente à sua ordem, missas e orações, que, devotamente, juntaram-se às suas. Embora aquela assistência espiritual a tenha consolado, a jovem levou uma das criadas para acompanhá-la na noite seguinte. Na calada da noite, a cruz flamejante fez-se novamente visível. Contudo, as mulheres não sofreram assédio algum. Estavam, no entanto, muito aterrorizadas. A criada disse preferir dar o fora deitar-se naquele quarto novamente. O frade, na manhã seguinte, tomou para si o mérito do comportamento pacífico do espírito. Renovaram-se as missas e orações e pediram-se auxílios aos conventos de Liege. No entanto,
O bom frade não estava minimamente ocioso em casa, ardorosamente, fazia as suas devoções e, ao cair da tarde, oferecia abundante libação de água benta na cama e no quarto da jovem mulher. A moça não logrou convencer a criada a fazer-lhe, novamente, companhia no quarto assombrado. Mas, sendo encorajada pelo frade a enfrentar a questão, já que tinha grande confiança nas orações, missas e aspersões que se fizeram na ocasião, aventurou-se, mais uma vez, dormir sozinha naquele quarto. À noite, depois de ouvir alguns ruídos leves, viu o quarto todo em chamas. Contemplou inúmeras cruzes luminosas, com rabiscos de escrita, bem legíveis, aqui e ali. Dentre as garatujas, a ordem de permanecer calada era a mais evidente. No meio do quarto, a moça viu algo de aparência humana, que parecia coberta apenas com uma camisa de linho, irradiando em torno de si uma luminescência. Finalmente, a passos lentos e silenciosos, aquilo se achegou à cama. Quando se postou ao lado do leito, a aparição abriu mais a cortina e, afastando os lençóis, estava prestes a adentrar na alcova. A garota, agora mais apavorada do que nunca, gritou com todas as forças. Como, na casa, as pessoas permaneciam de guarda, todos ouviram aquele grito. Somente o pai da moça, todavia, teve a coragem de socorrê-la e a sua bravura deveu-se, provavelmente, a uma quantidade considerável de relíquias adquiridas no convento, e que, agora, lavava na mão. No entanto, ao chegar, nada se viu além de algumas das pequenas cruzes e inscrições, várias das quais, agora, somente em parte luminosas. Apavorado com essas aparições, o pai correu para o quarto do frade, com alguma dificuldade, convenceu-o a acompanhá-lo ao quarto assombrado. A princípio, o religioso se desculpou, por não querer incomodar a moça em sua intimidade, mas, assim que entrou, e viu as cruzes, prostrou-se no chão e pronunciou muitas orações e encantamentos, aos quais o honesto estalajadeiro disse amém. A pobre moça, entretanto, estava numa espécie de transe. O pai, terminadas as orações, desceu correndo as escadas para tomar vinho, mas à sua recuperação foi preciso uma dose de licor. O frade, ao mesmo tempo, mandou acender e trazer-lhe um círio consagrado. Até então, eles tinham apenas a luz que aquela aparição irradiara, forte ainda para iluminar tudo na sala. Pouco depois, o velho homem entrou com o círio mão. Imediatamente, a luminescência desapareceu. A moça, logo após, se recuperou e fez um relato muito sensato de tudo o que havia acontecido. O estalajadeiro e o frade passaram o resto da noite juntos. No entanto, para mostrar a santa virtude do círio, o frade removeu o daimon do quarto, antes que o dia amanhecesse. Mas as cruzes e inscrições ficavam novamente visíveis, e assim permaneciam, até que o círio fosse trazido de volta. Então, voltavam a desaparecer. Ao nascer do sol, o frade despediu-se para ir às matinas e só retornou ao meio-dia. Nesse ínterim, os dois oficiais holandeses voltaram à estalagem. Apesar de o estalajadeiro ter feito o possível para esconder o sucedido, logo ficaram a saber do que se passava na estalagem. Os relatos que ouviram foram confirmados pela fisionomia pálida e aterrorizada da jovem mulher. Aqueles fatos excitaram sobremodo a curiosidade dos holandeses, que fizeram inúmeras perguntas aos presentes. As respostas, em vez de extinguir a curiosidade dos oficiais, ainda mais a aumentaram. Garantiram ao senhorio que não sairiam de sua casa, ao contrário, dispuseram-se a prestar-lhe toda a assistência que estivesse ao seu alcance. Os jovens oficiais eram protestantes, ousados e incrédulos. Eles fingiam, no entanto, compartilhar a opinião do senhorio, para quem as aparições eram um evento sobrenatural. Mas sucedeu que, entrando no quarto, encontraram o resto do círio, sobre cujas virtudes o estalajadeiro tanto discorreu, e logo perceberam que se tratava, apenas, de uma grande vela comum. O tamanho da vela e o susto do estalajadeiro o haviam enganado. Essa descoberta convenceu os oficiais de que tudo não passava de uma fraude, o ente fantasmagórico, que desaparecia com a aproximação da luz não consagrada, deveria ser produto de mero artifício humano. Eles, portanto, investigaram juntos, e finalmente,
Concordaram que as missas deveriam continuar, que o senhorio não deveria dizer uma palavra sequer sobre a vela, ou sobre as suspeitas que esta havia despertado, que a filha, na noite seguinte, deveria dormir no quarto que as senhoras haviam abandonado, e que um dos oficiais haveria de se deitar na cama da moça, enquanto o outro, com o senhorio, esperaria na cozinha, para ver o que aconteceria. Este plano foi, de start, levado, com grande sigilo, à execução. Tendo o oficial se deitado, tudo permaneceu calmo e silencioso por 2 horas. O militar começou a suspeitar que tudo não passava de fantasia ou astuto engodo da jovem mulher. Mas, de repente, ouviu que levantavam suavemente o trinco da porta, e, notando que algo se aproximava da cama para subtrair-lhe os lençóis, resistiu com força suficiente para frustrar a tentativa. Então, imediatamente, o quarto inteiro pareceu estar em chamas. Viu muitas cruzes e inscrições ordenando o silêncio e uma quiescência passiva a tudo o que deveria acontecer. Viu, também, no meio da sala, algo de aparência humana, muito alto e bastante luminoso. A princípio, o oficial ficou aterrorizado. Então, a aparição encetou uma segunda aproximação ao lado da cama. No entanto, o militar, recuperando a coragem logo ao primeiro momento de reflexão, habilmente jogou um nó corrediço, que havia amarrado a uma das colunas da cama, sobre o pescoço do fantasma. Imediatamente, o oficial puxou a corda e levou ao chão a aparição. Então, jogou-se sobre o fantasma. A queda e a luta fizeram tanto barulho que o outro oficial e o estalajadeiro correram com luzes e armas. Descobriram, então, que o espectro não era outro senão o bom frade que, tendo concebido algo mais do que uma afeição espiritual pela linda filha de seu senhorio, criará aquela farsa infernal para satisfazer a sua paixão. Tendo sido colhido em flagrante, sem qualquer esperança de subterfúgio ou fuga, o frade fez uma confissão completa de sua culpa e implorou fervorosamente por misericórdia. Aquele homem, que tinha quase 1,80 m de altura, se fez parecer ainda mais alto colocando, sobre a cabeça, uma espécie de tiara sobressalente de papel, também enfiou umas varas nas mangas de seu hábito, que tomavam a aparência de uma cruz, deixando livres ambas as mãos. Finalmente, tornou a si mesmo e seus acessórios visíveis no escuro pelo emprego de fósforo. O estalajadeiro contentou-se em dar uma surra em sua reverência e em jogá-lo no olho da rua, com uma ordem estrita de deixar o território de Liege para sempre, sob pena de ser tratado com muito mais severidade.